Naquela manhã de névoa densa sobre o Estreito de Hormuz, 4 caças iranianos F-14 Tomcat mergulharam abaixo de 3.000 pés e apontaram seus narizes em direção ao porta-aviões USS Abraham Lincoln. Nenhum aviso, nenhuma transmissão de rádio, nenhum código de transponder. Apenas 4 jatos comprados há 50 anos, rasgando o ar do Golfo Pérsico a 600 milhas por hora em direção a um porta-aviões nuclear avaliado em 13 bilhões de dólares. Os pilotos iranianos acreditavam estar demonstrando força. O que estavam demonstrando, na verdade, era o quanto a vigilância americana os vinha rastreando desde antes de subirem às cabines de pilotagem. O Abraham Lincoln é a peça central do grupo de ataque de porta-aviões 3. 100.000 toneladas de poder naval, com um convés de voo que se estende por 4,5 acres. 2 reatores nucleares, A4W, empurram essa fortaleza flutuante pela água a 30 nós, sem necessidade de reabastecimento por 20 anos. Sua tripulação de 5.600 homens e mulheres opera mais poder computacional do que a maioria dos países possuía durante a Guerra Fria. Cada sensor a bordo foi calibrado precisamente para este cenário. Jatos iranianos sondando a determinação americana na rota marítima mais estrategicamente vital do mundo. O primeiro contato de radar apareceu no sistema ANPS-48E do Lincoln a 62 milhas náuticas. Esse radar tridimensional de arranjo, em fase processa retornos em tempo real, varrendo múltiplas frequências simultaneamente, rastreando mais de 1.000 objetos ao mesmo tempo, distinguindo entre um caça e um bando de pássaros a distâncias superiores a 200 milhas. Quando os pilotos iranianos nivelaram o voo, os operadores americanos já os tinham classificado. 4 F-14, A Tomcats, asas de geometria variável, 2 motores turboventilador Pratt & Whitney, TF-30, velocidade máxima Mach 2, quando os motores cooperam. Essas aeronaves foram entregues à Força Aérea do Shah décadas atrás, antes da Revolução, antes de 45 anos de sanções transformarem a aviação militar iraniana num museu voador. Dentro do Centro de Informações de Combate, a atmosfera se transformou em processo. Telas azuis amaciadas iluminavam rostos que já haviam executado esse exercício dezenas de vezes. Um suboficial marcou os contatos como hostis. Em 90 segundos, todos os navios do grupo de ataque sabiam onde estavam aqueles jatos, a que velocidade se deslocavam e qual era o alcance máximo de suas armas, caso decidissem fazer algo espetacularmente estúpido. Os iranianos estavam a 14 minutos de distância. Para a tripulação do Lincoln, isso parecia tempo mais do que suficiente para tomar um café e selecionar a resposta adequada. Minutos depois, a ordem veio do comandante de guerra aérea: lançar os caças de alerta. No convés de voo, o caos controlado se transformou em violência coreografada. Controladores de aeronaves, com coletes amarelos, correram pelo revestimento antiderrapante, enquanto 2 F-18 e Super Hornets rolavam em direção às posições de catapulta. O sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves do Lincoln entrou em operação. Nenhum vapor, nenhuma pressão hidráulica se acumulando lentamente. Apenas motores de indução linear, capazes de arremessar 66.000 libras de caça de 0 a 170 milhas por hora em menos de 2 segundos. O sistema se reinicia quase instantaneamente, sem espera, sem atrasos. O primeiro Super Hornet se encaixou na lançadeira eletromagnética. Verificações do sistema concluídas em 3 segundos. Luz verde. O piloto empurrou os aceleradores até a potência militar máxima. Os trilhos eletromagnéticos aceleraram a aeronave ao longo de 270 pés de convés de voo. As forças G comprimiram o piloto contra o assento ejetável. E então, apenas ar e altitude. O jato subiu agressivamente em direção à ameaça que se aproximava. 8 segundos depois, o segundo Hornet foi lançado. Indicativos de chamada Víbora 1 e Víbora 2. Os parâmetros da missão eram explícitos: interceptar, identificar, acompanhar. Não engajar a menos que armas sejam disparadas. Não atirar a menos que seja alvejado primeiro.
As regras de engajamento eram claras, mas todos entendiam que a clareza tende a se tornar negociável quando jatos estrangeiros mergulham em direção ao seu navio. Como funcionam as catapultas eletromagnéticas, afinal? As catapultas a vapor tradicionais usam pistões massivos impulsionados por vapor superaquecido. Funcionam, mas são dinossauros mecânicos, taxas de lançamento limitadas, manutenção constante, componentes que se desgastam pelo estresse térmico. O sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves é diferente. Motores de indução linear percorrem todo o comprimento da pista de catapulta. Pense neles como motores elétricos invertidos e esticados ao longo de 270 pés de canhão de trilhos. A corrente elétrica cria campos magnéticos que aceleram um carro de translação. A aeronave se conecta ao carro. Acelerador fundo. As forças magnéticas arremessam o jato e o piloto pelo convés com forças precisamente calculadas. A vantagem é o controle. As catapultas a vapor entregam um único impulso violento. O sistema eletromagnético oferece uma aceleração suave e ajustável, adaptada ao peso de cada aeronave. Aeronaves leves lançam suavemente. Pacotes de ataque pesados lançam com mais força. O sistema ajusta automaticamente. Sem tubulações de vapor, sem espera entre os lançamentos, apenas aceleração constante e confiável que permite ao Lincoln lançar aeronaves mais rapidamente do que porta-aviões mais antigos conseguem. Pouco depois, a situação evoluiu. Mais 2 F-14 subiram do espaço aéreo iraniano. 6 caças ao todo agora. Eles formaram uma dispersão de combate frouxa, apontada diretamente para o grupo de ataque. Isso não era uma patrulha que se aproximou demais por acidente. Era uma demonstração calculada. Alguém em Teherã havia decidido que aquela manhã seria a manhã para lembrar à América que o Estreito de Hormuz flui por águas iranianas. Eles estavam prestes a receber um lembrete de que porta-aviões americanos não se importam com geografia. Eles fazem suas próprias regras onde quer que naveguem. Os Super Hornets subiram a 24 mil pés e viraram para interceptar. Seus radares AESA-AP-G-79 travaram a formação que se aproximava a 71 milhas. Cada piloto via o quadro tático completo em seus displays multifuncionais. 6 rastros hostis, taxa de fechamento superior a 1000 milhas por hora combinadas. Tempo para contato visual, aproximadamente 4 minutos. Tempo até o alcance de armas, caso os iranianos estivessem carregando mísseis ativos, aproximadamente 6 minutos. Tempo para tomar decisões que poderiam dissipar a situação ou transformar aquela manhã numa crise internacional. Os contratorpedeiros USS Michael Murphy e USS Frank E. Peterson apertaram sua tela defensiva ao redor do porta-aviões. Ambos os navios da classe Arleigh Burke ativaram seus sistemas de radar SPY-1D em plena potência, com pings ativos iluminando tudo dentro de 200 milhas. Seus sistemas de lançamento vertical MK-41 foram colocados em modo de espera. 96 células por contratorpedeiro, cada uma capaz de lançar mísseis padrão SM-2, interceptadores SM-6 ou mísseis defensivos RIM-162 e esse SM em configuração quádrupla. A matemática era simples. As escoltas do Lincoln carregavam poder de fogo suficiente para engajar 384 alvos simultaneamente, sem que o próprio porta-aviões disparasse um único tiro. Lá no alto, uma aeronave de patrulha marítima P-8 Poseidon mantinha posição a 32 mil pés. Seu radar APX-10 pintava cada contato de superfície dentro de 150 milhas. Mas a verdadeira magia era invisível. A aeronave havia lançado 24 boias sonoras num padrão ao redor do grupo de ataque. Não para detecção de submarinos, mas para retransmissão de comunicações, fusão de dados e criação de um campo de batalha em rede onde cada sensor alimentava informações para cada atirador. Os iranianos pensavam que estavam enfrentando um porta-aviões. Estavam enfrentando um sistema de combate integrado que os via a partir da órbita, do ar, da superfície e de ângulos que nem podiam imaginar.
Momentos depois, o primeiro contato visual. Víbora. Avistou luz solar refletindo nas coberturas das cabines, à direita e abaixo. 6 F-14 Tomcats em formação, próximos o suficiente para ver as marcações da Força Aérea Iraniana. Próximos o suficiente para distinguir as características asas de geometria variável. Próximos o suficiente para notar algo crítico. Nenhuma arma nos pontos de fixação externos. Configurações limpas. Apenas tanques adicionais de combustível. Vieram para provocar, não para combater. O jogo já estava definido. Voar de forma agressiva. Reivindicar inocência. Torcer para que os americanos pisquem primeiro. É o mesmo manual que a Rússia usa sobre o Báltico. O mesmo manual que a China usa sobre Taiwan. Teatro de intimidação encenado para audiências domésticas que jamais verão as avaliações classificadas escritas depois. Víbora. Acionou sua transmissão de rádio. Tele, 6 bandidos, rumo 110. Altitude Anjos 11, nariz quente em direção ao primário. O oficial de ação tática do Lincoln respondeu imediatamente. Voo Víbora. Mantenha a postura defensiva, não trave controle de fogo, não engaje, observe e reporte. Entendido. Mantendo limpo. O que se seguiu foram 52 minutos de balé aéreo executado em velocidades onde erros matam. A formação iraniana se dividiu e se reformou em padrões ensaiados. Jatos individuais se destacavam para passes agressivos em direção aos contratorpedeiros, com pós-combustores acesos, subindo verticalmente no último segundo. Um F-14 desceu a 400 pés acima da água, tão baixo que sua esteira criou rastros visíveis na superfície. Outro subiu a 35 mil pés e circundou a área, coletando inteligência eletrônica e registrando frequências de radar. Os Super Hornets acompanhavam sem pressionar, rastreavam sem travar os radares de controle de fogo. Cada manobra foi registrada pelos sensores de todo o grupo de ataque. Os americanos não estavam apenas se defendendo, estavam estudando as táticas iranianas, a habilidade dos pilotos, o estado de manutenção das aeronaves. Cada passe agressivo era uma lição aprendida. O momento mais perigoso chegou sem aviso. Um F-14 virou bruscamente em direção ao Lincoln e desceu rapidamente. O piloto empurrou seu envelhecido Tomcat num mergulho quase vertical. Com os pós-combustores acesos, a velocidade se aproximando de 650 milhas por hora, apontado direto para a superestrutura do porta-aviões. 3 sistemas de armas de curto alcance Phalanx giraram para rastrear o alvo. Esses guardiões automatizados não esperam permissão humana quando operam em modo de defesa final. Seus radares travam alvos automaticamente. Seus computadores calculam soluções de tiro instantaneamente. Seus canhões Vulcan M61 de 20 mm estão prontos para liberar 4.500 projéteis penetradores de tungstênio por minuto. O envelope de engajamento é de 1.500 metros. Dentro desse alcance, o sistema dispara de forma independente. O F-14 estava mergulhando diretamente em direção a essa linha invisível. O jato nivelou a 580 pés e rugiu sobre a proa do Lincoln, próximo o suficiente para que os membros da tripulação no convés de voo sentissem a onda de choque perfurar suas cavidades torácicas. Próximo o suficiente para que a exaustão do jato deixasse uma tremulação de calor visível no ar da manhã. Próximo o suficiente para que os sistemas Phalanx rastreassem todo o passe, mas mantivessem o fogo porque os critérios de engajamento não foram satisfeitos. Proximidade não significava hostilidade, agressividade não significava disparo de armas, mas todo marinheiro que assistiu aquele F-14 rugir sobre suas cabeças entendeu o quanto a margem era, de fato, estreita. Um tremor, uma separação de armamento, um travamento de radar por parte do iraniano. Qualquer um desses eventos teria desencadeado uma resposta que teria terminado com destroços caindo nas águas do Estreito de Hormuz. O jato puxou com força, subindo, inclinando para longe. O momento passou. Os corações voltaram a bater em ritmo normal, o que torna o sistema Phalanx tão eficaz. O Phalanx CIWS existe para aqueles últimos 8 segundos antes do impacto, quando mísseis penetram suas defesas externas.
É totalmente autônomo e autocontido, com seu próprio radar de busca, seu próprio radar de rastreamento e seu próprio computador de controle de fogo. O canhão Vulcan M61 dispara projéteis penetradores de tungstênio de 20 mm a 75 projéteis por segundo. Os projéteis criam um padrão denso de metal no caminho de voo do alvo. A energia cinética despedaça os mísseis que se aproximam em componentes que não conseguem guiar nem detonar. O apelido é R2-D2, por causa da cúpula branca e da base giratória. O apelido é fofo. O que ele faz? Não. Esses projéteis de tungstênio viajam a 1.096 metros por segundo, criando uma barreira que transforma mísseis antinávio em confete. O sistema rastreia automaticamente, calcula ângulos de antecipação automaticamente, dispara automaticamente quando alvos entram no alcance. Em combate, opera mais rápido do que o tempo de reação humana permite. É sua última linha de defesa quando tudo mais falhou. Mais tarde naquela manhã, sem qualquer comunicação de rádio, a formação iraniana rompeu o contato. Todos os 6 F-14 viraram para nordeste e aceleraram em direção à casa. Sem explicação, sem ameaças, simplesmente foram embora. Talvez tivessem cumprido seu objetivo. Talvez o combustível estivesse baixo. Os americanos jamais saberiam ao certo. O Lincoln nunca mudou de curso, nem um único grau de ajuste de rumo. 100.000 toneladas de poder naval americano continuaram navegando pelo Estreito de Hormuz, como se 6 caças estrangeiros zunindo acima fossem mal dignos de menção. Essa indiferença calculada era, ela própria, uma mensagem. O valor de inteligência foi substancial. Cada emissão de radar foi registrada, cada frequência de rádio catalogada, os padrões de voo analisados. O sistema ANSPS-48. E os havia rastreado continuamente, construindo perfis eletrônicos que informariam o planejamento americano por anos. Os iranianos pensavam que estavam testando o Lincoln. Tinham entregado, em vez disso, uma impressão digital eletrônica abrangente. A análise de custos revela o absurdo. O Irã gastou aproximadamente $87.000 em combustível de jato e manutenção para aquela demonstração de 52 minutos. Revelou assinaturas eletrônicas no valor de milhões em inteligência. Demonstrou intenção agressiva que justificou a contínua presença naval americana. E não alcançou absolutamente nada estrategicamente. 0 ganhos territoriais, 0 alavancagem política, 0 alteração nos padrões de patrulha americanos. Dia e meio depois, a mídia estatal iraniana divulgou imagens editadas alegando que seus pilotos forçaram o porta-aviões americano a recuar. Os registros de navegação do Lincoln contavam uma história diferente. 0 mudanças de curso, 0 ajustes de velocidade. Uma trajetória perfeitamente reta durante todo o tempo, tratando 6 caças entrantes com a mesma preocupação que a maioria das pessoas reserva para mosquitos irritantes. Isso é a dissuasão moderna na prática. Um lado empurra, o outro lado se recusa a reconhecer o empurrão. Ninguém dispara armas, mas mensagens fluem em retornos de radar e emissões eletrônicas. O Irã queria provar que podia desafiar a dominância americana em seu quintal. O que provaram foi que desafiar um grupo de ataque de porta-aviões com F-14s de 50 anos é como levar um muscle car clássico para uma corrida de Fórmula 1. Claro que é impressionante tê-lo mantido funcionando, mas ninguém está confuso sobre quem vence. O Estreito de Hormuz permaneceu aberto naquela manhã. Nenhum tiro disparado, nenhuma baixa, nenhuma crise. Apenas 6 jatos envelhecidos voando para casa, enquanto o navio de guerra mais poderoso em operação continuava em direção ao sudeste sem alterar o curso. Algumas lições são ensinadas com explosões. Esta foi ensinada com indiferença. E para os estrategistas de Teherã, essa rejeição silenciosa provavelmente doeu mais do que qualquer confronto poderia ter doído.